Senhor, meu Deus e Pai, Senhor Jesus, elevamos a voz mais uma vez a Ti, Pai, para te agradecer por essa rica oportunidade que nos concede mais uma vez estarmos na Tua presença, meu Deus. Senhor, venha abençoar grandemente esta live, Senhor, abençoe essa aula que teremos, Senhor. Abençoe nosso professor Robson, ouça, derrama Tuas bênçãos sobre nossas vidas, abençoe aqueles que não puderam estar na live e aqueles que aqui estão, Senhor. Trazei, Senhor, de Ti a grandeza, Pai, a autoridade sobre nossas vidas, sobre a vida do nosso professor, e venha nos dar ensinamento teu nessa tarde. É o que te pedimos e te agradecemos no teu santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós paramos na página 70, né? E 70, 71. Aqui vai falar agora sobre as línguas originais. Tu quer que eu deixe aqui? Né? As línguas originais da Bíblia. Nós temos o hebraico, mas na página 74 vai falar sobre o aramaico, e durante a página 77, sobre o grego. Né? E ela vai falar sobre um pouco da forma da escrita, qual era o grego daquela época, né? Vamos lá, para o hebraico. O hebraico, né, é as línguas hebraicas e aramaica para o Antigo Testamento e a língua grega para o Novo Testamento. Sem dúvida. Aqui eu já bati bastante com vocês, né? O hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. A língua hebraica é pertencente ao grupo das línguas semíticas, descendente de Sem, filho de Noé, no qual se dividia em grupos babilônicos, assírios, arameus, cananeus e fenícios. Centro hebraico, eu acho que tem o microfone aberto aí, integrante do grupo cananeu, que abrangia o litoral oriental do Mediterrâneo, incluindo a Síria e a Palestina e o território que constitui hoje a Jordânia. Bom, é bom salientar que a língua fenícia, por ser uma língua semita, é muito semelhante ao aramaico. Vamos lá. Na página 71 vai dizer assim, ó, no entanto, ao refletir o termo hebreu, pode inicialmente ter sido aplicado a qualquer povo que vivia peregrinando de um lugar para outro, vivendo em terras diferentes como nômades. Posteriormente, veio a referir-se especificamente a Abraão e aos seus descendentes. Abrão, o hebreu. Desta forma, Abrão foi a primeira pessoa a ser chamada de hebreu. E assim, mais tarde, esse termo veio atribuir a uma pessoa ou povo que falava o idioma hebraico. Durante o cativeiro egípcio, os judeus, na sua maioria, falaram a língua egípcia, né? Morava lá naquele local, então eles aprendiam com muita facilidade a língua daquele local, daquele lugar. Então eles falavam egípcio. Até nós abordamos na aula passada a facilidade que o povo daquela época tinha de falar 2, 3 idiomas, né? De conseguirem se comunicar. Tem até um estudo que diz que o povo daquele tempo, e aí com a evolução, até os meados dos anos 1800, a população era um pouco mais interessada em aprender, né? Com o advento da tecnologia facilitando, né, a vida humana, facilitou tanto que deixou meio, como diz minha mãe, né, meio emburrecido a população, né? Não dando essa facilidade, ou não tendo essa facilidade de aprender outras línguas, né? Deixa eu só clarear aqui que eu não estou enxergando você. Agora eu estou enxergando. Beleza. Pode dizer. Em cima dessa língua hebraica aí que o senhor acabou de falar do egípcio, eu acho que eu já perguntei, mas vou perguntar de novo.
Eu gosto de ter tudo bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Quando o povo foi aprisionado no Egito, que ficou 430 anos, né, no cativeiro, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. É que eu mudei a posição aqui. Ficou 430 anos em cativeiro, né? Esse povo não perdeu a sua língua original e passou a falar o egípcio, porque são 4 gerações. Eu tiro assim, se uma pessoa do Brasil for morar, bora supor, na França, né? E essa pessoa passar 4 gerações, vai morrer o pai, vai morrer o avô, e assim sucessivamente até a 4ª geração. Essa 4ª geração, ele já não vai saber mais falar o português, né? Sim. Porque tá com esse tempo todinho lá na França. Então, é o francês que ele vai saber. Ele só vai saber, a única coisa que ele talvez vá saber é que a origem dele, antiga, era brasileiro. Mas nem a origem dele agora não é mais brasileiro. Ele já é francês, que é a 4ª geração. Sim, sim. Então, nesse caso, os hebreus que foram cativos e ficaram 430 anos, né, ali, já não eram mais hebreus, né? Eles já eram egípcios, que nasceram no Egito, entendeu? Moisés, quando a mãe dele faz aquele coelho todinho, que bota ele no cesto, que a irmã vai perseguindo, entendeu? Essa menina, quando chega diante da princesa ali, que ela vai oferecer a mãe como a ama de leite, né? Ela fala diretamente com a princesa e a princesa dá a entender que entende tudo. Então, poderiam ser a mesma linguagem, até porque o Jesus não sabia falar o hebraico, né? Então, essa menina já falava o Egito, eu acho que é Egito que dá o nome da língua, para ela poder entender tão bem. O que você me diz? Eles tinham eles aprendiam, né, o idioma local. Eles aprenderam muito. Mas os hebreus, eles tinham esse costume de transmitir as suas tradições de forma oral, né? Então eles não perderam a língua deles, né, o hebraico em si. Na época já era também o aramaico. Então eles não perderam essa comunicação entre eles, né? É só nós também ter em mente que na época babilônico, quando eles foram exilados 70 anos, né? Também eles tiveram que aprender a língua babilônica, né? E ainda Babilônia caiu, que depois foi Nabucodonosor vai ser, tem aquele processo, né? Depois, claro, vai morrer e depois é tomado, né? O reinado dele por Dário. Teve também esses processos, né? E eles não perderam as suas línguas, né? Claro, por tradição oral eles transmitiam. Então eles comunicavam-se entre si e guardavam-se o seu idioma, né, de origem, né? Cadê você? Ok? É a mesma coisa, né? Nós vamos para os Estados Unidos, podemos até estar lá, né? Os norte-americanos aprendendo a língua do inglês, mas a gente se comunica entre si com o português, né? O português não, o brasileiro, né? O portunhol, que nem chama. Mas aí a Babilônia, no caso, foi 70 anos, né? Foi dentro da geração, não passou nenhuma geração. Então ali ainda tinha, dos que foram para lá, continuaram falando hebraico, não se perderam. Sim, Lá no caso do Egito, é que não estou falando, foram 4 gerações, 430 anos, entendeu? Então tinha que ser. E outra, era um povo que era totalmente atormentado, né? Porque a escravidão, a gente entende que a escravidão não é aquela coisa que você tem opções de fazer isso ou fazer aquilo. Você é obrigado, né? Castigado, né? Tanto é que quando esse povo sai, a Bíblia não narra, mas quando eles saem do cativo que vão para o deserto, esse povo um povo raquítico, muito magro, de tanto sofrimento que tinha. Sim, entendeu? sim.
se alimentavam mal, dormiam mal, entendeu? Então era muito sofrimento. Eu acredito que não tinha nem tempo de aprender as linguagens, no meu ponto de vista, é claro. Simone, também uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que eles se tornaram um povo muito numeroso, o que apesar da escravidão, do jugo muito pesado, mas isso propiciava entre si a sua cultura, tanto de linguagem como de tudo que eles aprenderam, né? Cultura em geral. Isso também influenciou que a língua permanecesse, mesmo que eles aprendessem. Pode ver que não se perdeu. A quantidade deles, eles eram numerosos. E a própria permissão de Deus, né? Que está acima de tudo, o propósito dele. Com certeza. Amém? Amém. Aí a irmã Valéria tirou uma dúvida que, como eu falei ainda agora, era um povo que ele não tinha tempo para nada. Mas tinha sim. E o bicho fazia menino, tá? Crescia igual nordestino, né? Então, vamos lá. Pai do Senhor. Tá, Fabiana. A paz do Senhor. Ó, desta forma, a língua hebraica é chamada no Antigo Testamento língua de Canaã e língua judaica ou judaico. O Velho Testamento, em sua totalidade, foi escrito originalmente em hebraico, idioma oficial da nação judaica, exceto pequenas passagens, né, e aqui é citada, que foram escritas em aramaico. Beleza. Nós temos algumas prerrogativas aqui da língua, né? Nós vamos ter, com a maior parte das línguas do ramo semítico, o hebraico lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto hebraico compõe-se de 22 consoantes e as vogais ou sinais vocálicos não fazem parte do alfabeto. No hebraico não há, como nas outras línguas, letras maiúsculas e minúsculas. Vamos lá. Na Bíblia, olha só. Aqui, os eruditas judeus, a que o pastor Antônio Gilberto se refere, são os maçoretas. Foram os que substituíram os antigos escribas e se dedicaram a copiar os maçoretas. Foram os que desenvolveram um sistema estritamente rígido de controle do texto hebraico e se empenharam em preservar toda a letra de toda a palavra da Bíblia hebraica. Também era prevenir os futuros escribas de cometerem erros nos manuscritos da Bíblia hebraica, visando conservar inteiramente e transmitir fielmente o texto bíblico. Como se nota, os maçoretas foram os responsáveis pela adição de vogais no texto hebraico moderno. Supõe-se que o idioma atingiu o seu auge durante o período da monarquia unida dos reis Saul, Davi e Salomão, já que a maior parte dos escritos bíblicos é datada deste tempo. Desta forma, assim como foi toda a língua viva que se desenvolveu e se modifica ao longo do tempo, também o hebraico sofreu alterações durante a sua evolução como idioma falado e escrito do povo judeu. É possível perceber modificações do vocabulário, da fonologia e da formologia, através de muitos documentos antigos e modernos. Existe uma questão curiosa que o hebraico não foi usado como uma língua falada por aproximadamente 2.300 anos, ou seja, foi considerado uma língua morta, assim como o latim. Isso foi devido às diversas expulsões forçadas na diáspora judaica dos judeus pelo mundo. Durante esse período, a língua hebraica foi basicamente considerada como uma língua sagrada e a língua do templo, da sinagoga, da liturgia, da oração e a língua para o louvor e o estudo das sagradas escrituras. A língua sagrada hebraica tornou-se secular, laica, né, com a formação do Estado de Israel, em 1948. E ao mesmo foi oficializada como idioma oficial para que fosse viável, útil para todas as áreas do conhecimento na filosofia,
na ciência, na arte, na tecnologia, na literatura. É um milagre. Como é que uma língua morta renasceu das cinzas, voltando a ser novamente a língua do lar, das ruas e do mercado? Só pode ser Deus. Nós vamos ter agora o aramaico. Aqui não precisa muita explicação não, né? Já por si só o livro mesmo se explica sozinho. O idioma semítico, né? Falado desde 2000 a.C., na região de Arã ou Síria, conhecida na Bíblia por Aram Naraim e Padan Aram, Gênesis 25:20. E em grande parte da Arábia Pétrea, ou primitivo território, estendia-se das montanhas do Líbano até além do Eufrates, incluindo Babilônia, Mesopotâmia superior. Essa língua influiu profundamente sobre o hebraico, principalmente durante os cativeiros de Judá na Babilônia. A influência do aramaico foi tão grande que, ao voltar do cativeiro, o povo tinha essa língua como vernácula. Por isso, quando Esdras leu as escrituras em público, precisou explicá-las ao povo que não mais conhecia bem o hebraico. No Novo Testamento, o aramaico já era bem conhecido e foi a língua mais usada por Jesus e os seus discípulos. Jesus conhecia também o hebraico, pois leu as escrituras escritas nessa língua. Em Marcos 14:36, o uso da palavra aramaica Abba por Jesus é uma evidência de que ele falava aquela língua e que ele também falava o hebraico. É evidente em Lucas 4:16-20. O aramaico tornou-se a língua popular dos judeus e nações vizinhas, que facilitou as transações comerciais dos arameus na Ásia Menor e no litoral do Mediterrâneo, né? O catedrático Norman Geisler, no seu livro Introdução Bíblica, afirma: durante o século VI a.C., o aramaico se tornou a língua geral de todo o Oriente Próximo. Seu uso generalizado se refletiu nos nomes geográficos e nos textos bíblicos de Esdras, capítulo 4, verso 7, 6:18, de 7, capítulo 7, do 12-26, e em Daniel 2:4 e Daniel 7:28. É bom destacar que o aramaico também é chamado de sírio, né? É isso mesmo, siriaco, né? Síria, no norte. Também é citado aqui no segundo livro dos Reis, 18:26, Esdras 4:7 e Daniel 2:4. Também é caldaico, né? Caldaico, né? Isso. No sul, Daniel 1:4. Antônio Gilberto também diz: tinha o mesmo alfabeto que o hebraico, diferia nos sons e nas estruturas de certas palavras gramaticais. Do mesmo modo que o hebraico não tinha vogais, e a partir de 800 depois de Cristo é que os sinais vocálicos lhe foram introduzidos. E é muito parecido com o hebraico. Devido aos hebreus terem adotado o aramaico como uma língua, este passou a chamar-se hebraico, conforme se vê em Lucas 23:38 e João 5:2. Tem outras passagens também, né, como Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Portanto, quando o Novo Testamento menciona o hebraico, trata-se na realidade do aramaico. Marcos, escrevendo para os romanos, põe em aramaico, né, lá em 5:41 e 15:34 do seu livro. Já Mateus, que escreveu para os judeus, escreve a mesma passagem em hebraico. E o Antigo Testamento contém, além do hebraico e aramaico, algumas palavras persas, como tissata, né, ou sátrapa. Sátrapa, tem um acento aqui. Né? Não obstante, a partir do século VI depois de Cristo, devido às conquistas árabes e à propagação do islamismo em largas áreas da Ásia, África e Europa, a influência do aramaico foi reduzida e, por fim, destruído. Por sua vez, o hebraico, sendo língua morta, começou a ressurgir para que se cumprissem as profecias referentes a Israel. Era necessário que a língua revivesse e assumisse a sua posição no mundo de hoje.
Conforme os estudos, hoje em dia, mais de 400 mil pessoas falam algum dialeto do aramaico moderno ou neo-aramaico como língua nativa. São judeus, cristãos, muçulmanos e mandeanos, vivendo em áreas remotas e preservando suas tradições, com impressos e agora com mídia eletrônica. As línguas neo-aramaicas estão agora desculpa, mais distante em termos de compreensão entre si do que já estiveram antes. Os últimos 200 anos não foram bons para os falantes da A instabilidade no Oriente Médio levou a uma diáspora mundial de falantes do aramaico. Resumindo, ela sumiu. O grego. O idioma grego tem um lugar importante na história do cristianismo. Pastor, Na época do início, pode falar. A língua que os israelitas usam hoje, lá em Israel, é o original? A língua teve algumas mudanças, né? Mas podemos dizer que ainda é original, né? É o hebraico, né, em si. Porque com o tempo, né, vai evoluindo-se, né, a linguagem. Até nós mesmos, nosso português aqui caiu, né, algumas acentos, usos, né, de alguns costumes. Se nós pegarmos, eu tiro como exemplo a nossa língua. Tu tá me forçando que eu não sou professor de português, né? Mas a nossa mesma língua, né, começou ali quando o Brasil era colônia de Portugal, tinha uma certas linguagens, né, que remetia ao português de Portugal, né, voz-me-ser, né, nesse sentido assim, e que com o tempo foi evoluindo até chegar a esse nosso português de hoje, que não deixa de, não é totalmente diferente de Portugal, né, o português de Portugal. Claro que não, aí claro, né, o nosso português já é um português nosso mesmo, a gente não guarda em nossas raízes, né? Os outros países que foram colonizados por Portugal, eles ainda têm o português como a língua, o idioma oficial, né? E que daquela maneira. Já nós não temos sotaque, não temos mais nem característica, né? Nosso português evoluiu tanto que nós não falamos português, falamos brasileiro, né? Mas no caso lá dos israelitas, eles têm, eles guardaram muito essa tradição, né, de ter, mesmo quando a língua teve um tempo morta, mas a gente percebe-se que ainda é o original, né, ainda tem esse trato, essa forma, essa maneira. A evolução foi muito pouca, né? Eles não têm vogais, né, assim como nós, né? Tem ali pontos e algumas vírgulas, vai ter o que eles dizem de uma vogal, mas é até bom de se aprender, né, para a gente pegar um texto do Antigo Testamento, aí saber o que realmente o que ele está querendo dizer na real, né, quando puxa na tradução, né? E aí você sabe o que tem por trás de posicionamento, e assim fica bem claro a passagem bíblica para nós. A mesma coisa agora no Novo Testamento, quando a gente vira para o grego, né? O grego também teve uma evolução, né? Ele vai ter umas mudanças, mas ainda mesmo assim ainda é ligado lá, tem traços da sua originalidade. Beleza? Vamos lá, o grego. O idioma grego tem um lugar importante na história do cristianismo. Na época do seu início, era a língua oficial do mundo, o grego koine, comum. Desta forma, através do grego comum, foi possível se comunicar com outros povos do mundo antigo. Devido ao fato linguístico, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, língua franca da parte oriental do Império Romano. O Evangelho foi escrito em uma língua comum na época,
e por isso sua propagação foi eficaz. No entanto, paira uma única dúvida sobre o livro de Mateus. Muitos eruditos afirmam ter sido escrito em aramaico. Essa questão de ter sido escrito eu já ouvi também, é uma discussão, né? Aí, entrar nessa discussão, a gente vai gastar um tempo aqui discutindo, mas fica tranquilo que não vai mudar a sua essência. Na página 78, nós vamos ter este dialeto, o Koiné, formou-se a partir das conquistas do Alexandre em 336 a.C. Nesse ano, Alexandre assumiu o trono e em pouco tempo de aproximadamente 13 anos, alterou um pouco da história do mundo. A Grécia tornou-se um império mundial e toda a terra conhecida recebeu influência da língua grega. Deus preparou desta forma um veículo linguístico para propagar as novas do Evangelho até os confins do mundo, no momento certo. É bom destacar que outro fato determinante foi a filosofia grega, porque ela também preparou de forma considerável a vinda do cristianismo. Vamos ter aqui um parecer do pastor Antônio Gilberto, ele diz aqui, e ela auxiliou na desconstrução de várias religiões da época. O pensamento grego, na maioria dos casos, aspirava-se por Deus, e ele postulava que a realidade não era temporal e material, mas atemporal e imaterial. Essa busca jamais conduziu o homem a conhecer o Deus pessoal, mas preparou o caminho para o cristianismo oferecer a revelação histórica do bem, da beleza e da verdade na pessoa verdadeira, humana e divina, o Cristo. Na verdade, existia uma disposição para conhecer o novo e a liberdade, o que serviu de plataforma para a expansão do Evangelho em diversas culturas na época. O idioma grego faz parte do grupo das línguas arianas, né? Os descendentes de Jafé, filho de Noé, e migraram para as terras costeiras dos mares negros, do Cáspio. Foram os progenitores dos medos, dos gregos e das raças brancas da Europa e da Ásia, né? No entanto, devido ao seu apogeu, esta língua prevaleceu até hoje. Em 285 a.C., aproximadamente, a Bíblia foi traduzida no hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, e nos dias de Cristo, os judeus entendiam quase tão bem o grego como o aramaico. Septuaginta, a tradução, né, em grego era popular entre os judeus nos primeiros anos do cristianismo. O evangelho pregado ou escrito em grego podia ser compreendido pelo mundo todo. Só Deus podia fazer isso. Ele não enviaria o seu filho ao mundo enquanto este não estivesse preparado. E esse preparo incluía uma língua conhecida por todos. Então a gente vê, né, a graça de Deus por trás, sempre no momento certo em que o mundo estava interligado com uma só língua, né? Veja desde o princípio lá em Babel, né? Quando o povo começou a construir um monumento e que já estava chegando a uma certa altura, Deus confunde com as línguas, né? E veja que no momento correto foi necessário ter um homem, né, Alexandre o Grande, propagando seu império, né, conquistando terras, e no momento certo Deus usou a língua grega para que todos conhecessem a grandeza e a magnitude de um Cristo todo-poderoso que nos dá salvação e nos libertar do pecado. Então, só amor de Deus, desde o princípio a gente entende que deveríamos todos nós falar uma única língua, né? Né? Infelizmente, pela astúcia dos homens, querendo supostamente se proteger de um outro dilúvio, né? De uma outra matança, assim, né? Podemos dizer, eles constroem, mas mesmo assim Deus o confunde. Mas o projeto original é que todos falassem a mesma língua, né? Seria muito mais fácil a compreensão, o mundo seria mais fácil, né, de viajar, porque não teria essa dificuldade de línguas, né? Os costumes a gente conheceria muito mais fácil,
porque saberíamos nos comunicar com todos, de todas as formas, e a cultura, né, seria até propagada e conhecida. Senão tu vai apanhar. Tu já comeu? Pastor, Tu já comeu torrado, já comeu um monte de coisa, tá aí. a irmã Valéria vai falar. Pode falar, irmã Valéria. Não, perdão, abriu sem querer, desculpa. Amém. É aquela situação que nós estávamos falando, que a página em branco, que é os 400 anos, onde o pessoal diz que Deus ficou em silêncio. E é justamente esse período aí. Aí você vê o tanto que Deus trabalha, né, para fazer sua obra. Ele trabalhou com Alexandre o Grande quando menino ainda. O pai dele era poderoso, mas não tinha esse poder todo que Alexandre o Grande, quando o pai morre, vai conquistar, né? Se tornar esse homem imensurável. Um menino tão novo, né? E já bastante trabalhado por Deus, e Deus usando ele para que viesse fazer com que todos falassem uma única língua, já preparando a vinda de Jesus. Sim, com certeza. Isso aqui é fantástico, né? Veja o preparo que o Eterno permitiu acontecer na conquista. Esses impérios vêm conquistando, e o último vai ser o Império Romano, né? E a gente vai ver a magnitude disso tudo na hora da crucificação, né? Que está escrito lá a placa acima de Cristo em 3 idiomas, né? Quais são mesmo os idiomas? Hebraico, grego. A irmã Fabiane sabe qual é a outra. Não lembro. Eu também nunca, o senhor já falou umas 10 vezes, eu também nunca aprendo, mas eu acho que até anotei no lugar. Procure aí, procure. Enquanto isso, nós vamos continuando aqui. Aí nós vamos ter uma peculiaridade do alfabeto grego, né? Está composto por 24 consoantes. A primeira é a alfa e a última é o ômega. Acerca disso, Jesus disse, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está afirmando que é a primeira e o último, né? Hoje, em sua forma atual, é a língua oficial da Grécia, do Chipre, e é uma das 23 línguas oficiais da União Europeia. E é falado pelo menos por 13 milhões de pessoas atualmente na Grécia, Chipre e nas comunidades de expatriados em diversos países ao redor do mundo. Assim, o desconhecimento das línguas originais das escrituras não é motivo para não compreensão da revelação divina. É verdade que o conhecimento e a compreensão dos originais ajudam bastante, mas não é o essencial. O texto e a mensagem são os dois componentes principais da Bíblia, mas o principal é a mensagem contida no texto, pois especialmente o Espírito Santo vitaliza e revela e maneja como uma espada. Na página 81 nós vamos ter as traduções. É aqui que é legal, aquela pergunta que o irmão Nildo disse na primeira aula, né? Sobre as traduções bíblicas. Nós temos várias, né? Mas não vamos chegar lá, fica tranquilo. As mais antigas traduções, nós estamos já caminhando para o final do livrinho, tá acabando, porque daqui para frente é bem pouquinha coisa. Bem pouquinho mesmo. Para falar a verdade, chegou aqui e já acabou, né? Mas vamos lá, nas traduções bíblicas. As mais antigas traduções da Bíblia tinham uma finalidade dupla, que não podia ser subestimada. Eram para ajudá-los na obrigação de manter a religião pura e eram usadas a fim de disseminar a mensagem dos profetas ao povo de Deus. Contudo, com o passar dos séculos, as diversas traduções da Bíblia se dá ao cumprimento às palavras do Senhor Jesus após ressuscitar e de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ora, o mundo está dividido em nações, tribos e povos, cada qual com as suas línguas. Assim disse a pesquisadora Marina Motomura, que atualmente no mundo existe aproximadamente apenas 6.900 línguas. No Brasil existe aproximadamente 180 idiomas. Infelizmente eu só conheço mal uma.
porque os outros idiomas são idiomas indígenas, né? Um dia desse, vim saber que ali a cidade de Ji-Paraná, né? Diz que Ji significa águas e Paraná é rio, uma coisa assim, só porque o Rio Machado corta no meio, né? A cidade toda. Nasci lá, cresci lá e não sabia, olha aí. Ia morrer sem saber essa curiosidade, que foi dado por o nome do rio, né? Machado, que também que com as forças das águas cortava árvores, né? Que vem lá da cultura indígena. Você sabia disso, rapaz? Você tem ideia como é que é, né? Apesar das inúmeras línguas existentes, a Bíblia continua a ser o livro mais traduzido do mundo, conforme o relatório mundial de tradução de escritura revelou que até dezembro de 2011 a Bíblia foi traduzida por 2.539 línguas diferentes. Já se passou, nós estamos em 2024, eu deveria ter atualizado isso aqui. Dessa forma, como vemos os contínuos... Pode dizer. Se o senhor não ouviu ainda, depois o senhor vai no YouTube e puxa lá a tradução do Pai Nosso no nordestino. Tem uma menina que ela está orando o Pai Nosso com a linguagem do nordestino. Você vai ver qual a diferença que é a tradução. E é a mesma coisa, mas você não consegue entender se ele falar diretamente para ti. Entendeu? Isso é uma forma de estado para estado, entendeu? E você imagina de país a país. Por exemplo, o nosso portunhol, né? Ou comparado com o português mesmo, passa longe. Que nem um dia desse eu estava falando aqui. Aqui, se você chamar uma mulher de rapariga, você está xingando ela. Sim, com certeza. E lá você está chamando de moça. Né? Então, olha a diferença de uma coisa para outra. Isso aí é que eu fiz a pergunta naquele dia a respeito das traduções. Qual que chegaria mais próximo do hebraico, da escritura verdadeira? Claro, todas são verdadeiras, mas o que chega mais próximo mesmo, para mim saber, não, realmente é isso aqui que está sendo falado. Né? Aí sim, tu vai saber a veracidade do texto, né? A realidade. Eu estou aqui, eu abri aqui a página no Google, e a Sociedade Bíblica do Brasil diz que são 700 idiomas que a Bíblia já abrange, né? Ela foi traduzida daqui. Aqui diz, no nosso iPod, já diz 2.539 línguas diferentes. Né? Eu não sei quem é que está falando a verdade aqui, né? Mas nós temos aqui, ela corrige aqui embaixo, na própria da Sociedade Bíblica do Brasil. Pela primeira vez, dos mais 7.000 idiomas no mundo, a Bíblia completa chegou a poucos mais de 700. Pouco mais de 5 bilhões de pessoas, mais ou menos 80% da população mundial. Agora tem toda a Bíblia em sua língua materna, né? A língua local. Isso já é maravilhoso. Mas vamos em frente. Desta forma, vemos os contínuos esforços em traduzir as Sagradas Escrituras para outras línguas. Sabemos que aquele que ordenou o ide por todo mundo, né, também proveria os meios necessários de tradução da sua palavra com a fim de utilizá-la e cumprir a sua ordenança. A live caiu ou está todo mundo aqui? Eu tô ouvindo. E de repente eu não vi ninguém aqui, né? Aqui. Não, toma atento aqui, professor. Nós vamos ter agora versões bíblicas, né? Essa aqui também é só mais para leitura mesmo. Ó, versões semitas. Nós vamos ter o Pentateuco samaritano. Esta obra, na verdade, não é uma versão, porém mostra a necessidade do estudo cuidadoso, para que esse chegue ao verdadeiro texto das Escrituras. Essa obra foi, de fato, uma porção manuscrita do texto do próprio Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nos velhos caráteres
hebraicos ou em samaritano. O samaritano é um dialeto oriundo do hebraico antigo, Aí, surgindo... pastor, Ah, quem é que falava latim no tempo que Jesus foi crucificado? eram os romanos, né? Aí, então o latim era dos romanos, né? O latim que hoje vai ser hoje só é usado mais pelo Vaticano, né? Ali na lei. O grego não era a linguagem popular naquele tempo, Sim, era linguagem popular. mas Já, aí, mesmo assim eles eram diferenciados, o grego e o latim, sim, sim. porque as três lá eram o aramaico, né? Uhum. Grego e o latim. Então o latim e o grego não eram o mesmo? Não, há uma diferença, né? O do grego para o latim, né? O latim já vem mais, vai ser uma língua já mais latina, né? Mais aqui, que vem dele já vai ter a evolução para o português, para os espanhóis. E aí puxa mais para o nosso lado, né? Que já usa vogais, né? Que dá esse entendimento mais fácil, né? De compreensão. É esse caso que nós estávamos falando agora do pessoal lá do sul, que fala diferente da gente, quer falar uma palavra, mas a gente vai perguntar o que significa isso, né? Por Uhum. exemplo, ele fala o nome de uma cebola lá e você não sabe o que é. Não, é cebola. Então, seria mais ou menos isso, né? Isso. Que a duas línguas. Então, o aramaico, então, tinha que ser três línguas faladas. É o aramaico, o latim O e latim o e o grego. grego, né? Que está sobre a cabeça de Jesus pregado, para todo mundo lerem, né? E Uhum. ter consciência de quem é o camarada que está sendo crucificado. Amém. Beleza. Nós vamos ter os Targums, né, o nome dado às traduções para frases e comentários em aramaico do Antigo Testamento. Em outras palavras, significa interpretações, utilizadas para facilitar o entendimento aos judeus que não falavam o hebraico como língua mãe, e sim o aramaico. Nós vamos ter a Septuaginta, né? A Septuaginta é a mais antiga tradução do Antigo Testamento, né? Agora nós falamos dela, para o grego koiné. O nome vem do latim, né? Septuaginta, que quer dizer 70, e também conhecida como a versão dos 70, ou o LXX, porque 70 escribas ou sabinos teriam sido utilizados para a sua produção. A história conta que se reuniram em celas separadas 72 escribas, vindo de Israel, 6 de cada tribo, e em exatos 72 dias, cada um fez uma cópia e foi escrita também por volta de 285 a.C., e provavelmente para os judeus que foram espalhados por todas as nações uns 160 anos depois da volta de Neemias do cativeiro. Essa tradução foi exatamente na ilha de Faros, próxima à cidade de Alexandria, no Egito. Foi nessa cidade que existia uma significativa comunidade hebraica, e esta obra, a Bíblia, teve a mais ampla difusão entre as nações, especialmente naquelas onde estavam os judeus, da dispersão oriunda do cativeiro. Desta forma, como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica. Porém, não era apenas os judeus que viviam no estrangeiro que tinham dificuldade de ler o original em hebraico. Como o cativeiro da Babilônia, os judeus da Palestina também já não falavam mais o hebraico. Nesta época, em quase todo o mundo se falava a língua grega, e os hebreus que viviam fora de Israel tinha dificuldade de ter acesso ao texto bíblico escrito em hebraico. Continuando, nós vamos ter versões gregas posteriores, na página 87. Nós vamos ter a versão de Áquila, um homem natural de Sinop, em Pontus, que se converteu do paganismo ao judaísmo. Sua obra foi publicada aproximadamente 138 depois de Cristo, no reinado de Adriano. Sua tradução é de caráter estritamente literal. Conforme as pesquisas, as traduções de Áquila só sobreviveu em citações e fragmentos especiais de reis e sábios. Nós vamos ter a versão de Símaco,
aconteceu em 218 depois de Cristo, e a sua tradução foi o Antigo Testamento para o grego, bom e idiomático, sem, porém, deixar de aderir aos altos padrões de exatidão. Símaco, né? Símaco, aparentemente seguiu Teodósio tanto no tempo como no engajamento teológico. Jerônimo acreditava que Símaco era um cristão ebionita, mas Epifânio relata que ele era um samaritano convertido ao judaísmo. A sua obra ocupa um lugar oposto aos de Áquila como tradutor. E ele estava preocupado com o sentido da sua tradução, ao tempo que aponta elevados padrões de exatidão que exerceram profunda influência sobre as traduções da Bíblia e que viriam mais tarde. Beleza. Nós vamos ter a versão de Teodósio, e há controvérsias quanto ao exato lugar e data em que ele executou o seu trabalho. Foi uma revisão de uma versão grega anterior ao da Septuaginta, talvez a de Áquila ou possivelmente outra versão grega qualquer. A opinião mais factível é que o Teodósio, natural de Éfeso, é que teria realizado a obra em 160 depois de Cristo. Esse autor teria sido prosélito judeu ou cristão ebionita, e a sua revisão é mais livre do que a versão de Áquila, e em algumas passagens substituiu algumas das expressões antigas da Septuaginta. Nós vamos ter a Exapla de Orígenes e a variedade de traduções disponível da Bíblia hebraica para o grego resultaram nas 4 traduções textuais diferentes por volta do início do século III depois de Cristo. A Septuaginta é a versão de Áquila e as revisões de Teodósio e de Símaco. E essa situação tumultuada abriu espaço para a primeira tentativa realmente válida e de realce para a crítica textual. Essa obra foi empreendida por Orígenes de Alexandria por volta de 228 depois de Cristo, e por causa das muitas divergências existentes entre os vários manuscritos da Septuaginta, da discrepância existente entre o texto hebraico e da Septuaginta, das várias tentativas de revisar as traduções gregas. Orígenes seguia a ideia de que o Antigo Testamento hebraico era, na verdade, uma transcrição inerrante da verdade revelada ao homem. E aparentemente decidiu apresentar um texto grego satisfatório do Antigo Testamento para o mundo cristão. Contudo, seu trabalho foi essencialmente uma revisão em vez de versão, pois corrigiu as corrupções textuais e tentou unificar os textos hebraico e gregos, e ele tinha um objetivo duplo: mostrar a superioridade das várias revisões do Antigo Testamento sobre o texto corrompido da Septuaginta e prover uma visão comparativa dos textos hebraicos corretos com os textos divergentes da Septuaginta. Nós temos um quadrinho aqui. Lutero, quando ele vai traduzir a Bíblia, ele traduz do grego para o alemão ou do hebraico para o alemão? Tchau, lá com Deus. Só um momentinho. Que hora que eu volto? Amor, eu não sei, tu vai fazer o molho. Hã? Você disse que ia fazer. Tá bom. Lutero, vamos lá. Ele traduz, se eu não me engano, deixa eu dar uma pesquisada aqui que é para me confirmar, para não dizer besteira para vocês. Lutero traduziu a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? E eu acho que ele traduziu do latim para o alemão, né? Então, nós vamos saber. É bem provável que, no caso, não vai ser o grego, só acabou de me falar para mim que a língua romana era o latim, né? Latim, né? Então ele vai traduzir do latim para o grego. Ou para o alemão. Ou do hebraico para o alemão. Traduz mesmo aqui, que eu não estou lembrado, mas deixa eu só fazer o idioma, né?
Lutero traduz o Novo Testamento, né, para o alemão, a fim de tornar mais acessível. Do Sacro Império Romano Germânico. É isso mesmo. Ele traduz do latim para o alemão. Aqui no Wikipedia, que é a tradução. Então, originalmente ela foi escrita já no latim, né? Era no latim já. Ela já foi escrita quando montaram a Bíblia todinha, porque antes era só em pergaminho, mas quando eles montam, que vão formar a Bíblia, já é no latim. É no latim, né? Isso, eu tô tentando ver aqui se é isso mesmo, que eu não tô lembrado. Eu já digo logo se eu tô lembrado ou não. Nós estamos falando aqui em 1500, né? A época de Lutero. Então já é bem certo que Lutero traduz ela do latim para o alemão, para dar acesso a todo o povo, né? A realidade, a veracidade. Porque ele já fazia, naquela época, na Igreja Católica, já fazia os seus rituais, os seus cultos em latim. Sim. Né? Então é isso mesmo, do latim para o alemão. Mas a Bíblia ela foi montada no latim, no tempo da Católica? A Católica aproveitou, né, e começou a pegar os pergaminhos, né? Ela começou a ter esse pensamento. Isso aqui já é mais na Idade Média, né? Entre 1200. Até porque a Católica ela não era essa católica que vem na nossa mente, que é uma igreja que tem idolatria aos ídolos, aquelas coisas todas. No início elas eram os crentes de hoje, né? Elas eram bem firmes mesmo, né? Elas seguiam o pé da letra tudo certinho, lá para frente é que começa esse negócio da idolatria, né? Mas lá no começo eles eram cristãos mesmo. Sim, ó, nós já temos ali na Idade Média, nós vamos ter a versão da Bíblia Vulgata, que é a Bíblia Católica Romana, que é de autoria de São Jerônimo, do século IV. Ele faz o significado dos textos hebraico e grego do Antigo e Novo Testamento, visando melhorar a adequação ao idioma alemão popular da época, né, de São Jerônimo. E a Bíblia de São Jerônimo, em alemão, foi o primeiro best-seller mundial, alcançando a marca de 500 mil de exemplares em 3 décadas. Mas esse daí já é depois da tradução de Lutero, né? Que é alemão, e Lutero foi o primeiro a traduzir mais ou menos ao mesmo tempo ali, né? Tá mais ou menos ao mesmo tempo, né? Nós vamos ter a Bíblia do Guto, né? Que é a Gutenberg. Ele não tá na live, né? Não foi trabalhar. Que também foi uma edição alemã, né? Não registrada. E por volta do ano 1410 a 1478, em Estrasburgo, na Alemanha, né? Que nesse período o povo já foi. Nesse período, o crescimento, né? O povo, curiosidade de saber, né? Da realidade, da veracidade bíblica, né? Claro, das histórias do cristianismo, vai tendo, né? As traduções vão crescendo, né? Vão sendo descobertas. Lutero começou a traduzir o Novo Testamento para o alemão a fim de tornar mais acessível. Isso foi em 1521. Ele gastou um ano, 1521 a 1522, né? E ele traduz a Bíblia para o alemão, né? O Novo Testamento para o alemão a fim de tornar-se mais acessível para as pessoas do Sacro Império Romano Germânico, né? Então o texto já era em latim. É isso mesmo. Aí tem, claro, alguns sempre vão dizer que tem adulterações do grego, né? Que gerou críticas, até hoje gera, né?
traduções, né, adulterações, sempre até hoje tem esses questionamentos. Né? Mas vamos... Por isso foi a minha pergunta, quando eles montaram a Bíblia, né? Que eles pegam os pergaminhos, eles vão pegar os pergaminhos, e os pergaminhos é em hebraico, né? Sim, não tem nenhum pergaminho em grego ou outra linguagem, porque os pergaminhos não foram traduzidos. Os pergaminhos, eles vêm desde o tempo de Noé, dali em diante, de Noé, não, de Moisés, né? Então, quando o pergaminho se estabelecia, eles escreviam de novo. Isso. Então, eles pegam dos pergaminhos, aí sim faz a tradução. Ou faz direto para o latim, ou fez para o aramaico, para o grego, mas eu acredito que já fizeram direto para o latim, porque é que não estou lhe fazendo a pergunta. Quando eles montaram a Bíblia, entendeu? Quando eles pegaram, não, agora nós vamos fazer de Gênesis a Apocalipse, que não foi também assim, né? Mas vamos montar a Bíblia. Então, eu acredito que pegaram dos pergaminhos, aí a tradução do hebraico, eu acho que direto para o latim, entendeu? Aí, qual é a tradução que esse povo entende? Pode falar, minha querida. Desculpa, perdão, interromper. Sabe aquela Bíblia que a gente tem? Eu só sei falar o primeiro nome. Jimmy não sei o que lá. Sabe, que todos vocês têm aquela Bíblia, gente, de estudo. O irmão Ivanildo tem, o senhor tem, pastor. A minha palavra é igreja. Isso aí. Lá tem a cronologia da tradução da Bíblia. Vou pegar. Eu tô pegando ela aqui. Tá. Assim que termina. Hã? Tem nela? Tem, detalhadamente. O ano começa desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quando ele é escrito, um monte de coisa. Está na página, deixa eu ver aqui. Vão na página 2304, que aí, logo na parte do final da Bíblia, que aí vai começar a cronologia da tradução da Bíblia. Muito bom, fala tudo. Tem um canon da Bíblia, né? Vai falar lá, vai remeter lá desde a queda de Jerusalém, e aí vai até os textos bíblicos. Então tem a tradução a cronologia da tradução, né? O Antigo Testamento foi lá em 1500, né? Antes de Cristo, 1500 a 500 antes de Cristo. A Septuaginta apareceu nessa 250 a 100 antes de Cristo, né? Nós vamos ter os escritos do Novo Testamento, que vem do grego koiné, a língua comum da época, que vai de 52 antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Nós vamos ter a formulação do canon palestino, da Bíblia hebraica, do Concílio de Jamânia, já é 100 depois de Cristo. E aí vai crescendo, né? A primeira estabilização, do Novo Testamento, 27 livros. E aí já vai entrando aqui por volta dos anos 600 a 90, os textos massoréticos em hebraico, né? Ainda já dá um pulo gigante para 1223 a 1229, a evidência de que a Bíblia Sagrada em espanhol tinha sido conhecida na Espanha. Nós vamos ter a Bíblia Alfonisa, né, traduzida por ordem do rei Alfonso, em 1280. John Wycliffe, termina sua tradução em 1382. É a primeira Bíblia em inglês completa. Em 1430 aparece a tradução do Antigo Testamento, feita por Moisés Arragel, né, de Guadalajara, na Espanha. Em 1456, a Bíblia de Gutenberg, uma edição da Vulgata Latina, né? É isso mesmo. Tá aí, a pergunta já foi respondida. Um acontecimento da época que inaugurou a era da impressão, né? Nós vamos ter 1516, Erasmo finaliza sua tradução para o grego. Martim Lutero traduz a Bíblia para o alemão, 522. Em 527, a Bíblia de
Quiroga, uma tradução para a Espanha da Vulgata Latina. 535, William Tyndale publicou a sua tradução da Bíblia em inglês. 535, Milias Coverdale publicou a tradução para o inglês, para o rei Henrique VIII. Bem, tem muita coisa. Quando terminar de ler isso aqui, a gente terminou toda a versão bíblica, né? A cronologia. Nós vamos ter a Bíblia de Coverdale, a primeira Bíblia em inglês, né? Coverdale, né? Em inglês. Em 1537 é publicada a Bíblia de Matthew Henry, né? Que muitos conhecem, né? Em 1539, a Coverdale apresenta a Grande Bíblia, basicamente uma combinação do seu próprio trabalho. Mas em 1543, a versão do Novo Testamento foram o Francisco de Enzinas utilizou o texto grego. 1553, a Bíblia Sagrada de Ferrara, uma tradução para o castelhano, é feita por Ion Tobi, né, lá na Itália. Em 1556, Juan Pérez de Pinheiro publica a sua versão do Novo Testamento. Em 1560, a Bíblia de Genebra é editada por Coverdale, né? De novo em inglês. Em 1569, a Bíblia Sagrada, conhecida como a Bíblia do Urso, por aparecer um desenho desse animal em sua capa, traduzida por Casiodoro de Reina. Nós vamos ter, em 1582 a 1610, a Bíblia de Doá, é uma Bíblia católica, né? Uma tradução direta para o inglês da Vulgata, feita pela Faculdade Católica. Em 1602, a Bíblia conhecida como a Bíblia do Cântaro, Cipriano de Valera investiu 20 anos da revisão da tradução feita por Casiodoro de Reina. Em 1611, nós vamos ficar aqui um tempão, hein? A grande versão da King James, né? Auto-traduzido em inglês, completa por um grupo de eruditas doutores de grande prestígio. Em 1681, a impressão da primeira edição do Novo Testamento. Em 1691, o ano que morreu João Ferreira de Almeida. Aí você vê, olha o tempo. O camarada morreu em 1691. E até hoje nós lemos a Bíblia que ele, né, traduziu. Ele traduz o Antigo Testamento até Ezequiel, tendo Jacobus completado a tradução em 1694. O Antigo Testamento foi publicado em 1751, quase 100 anos depois. Em 1819 é publicada a Bíblia completa em português, traduzida por João Ferreira de Almeida, né, em um único volume. Em 1857, escritura do Novo Pacto, uma tradução do Novo Testamento, atribuída a Guilhermo Norton, de Edimburgo, Escócia. Em 1885, a versão inglesa revisada, produzida por um grupo de eruditas bíblicos inglês, com a colaboração de um grupo similar de eruditos americanos. Em 1893, a versão moderna, uma tradução feita por H.B. Pratt, né, missionário da Colômbia e do México, publicado na Sociedade Bíblica Americana dos Estados Unidos. Nós vamos ter em 1898 a revisão da versão de João Ferreira de Almeida, que recebeu o nome de Revista e Corrigida, a primeira edição. Em 1901, a versão padrão americana, Standard American Version, publicado pelo Comitê Americano que trabalhou na versão inglesa. Em 1917, versão brasileira, elaborada a partir dos originais, que foi traduzido durante 15 anos por uma comissão de especialistas sobre a consultoria de alguns ilustres brasileiros. Em 1919, versão crítica do Novo Testamento, feita por Pablo Benson, pastor na Argentina. 1923, a versão hispano-americana do Novo Testamento, realizada com uma comissão de tradutores designada pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana. Em 1924, exatos 100 anos atrás,
A Bíblia de Moffat, uma tradução completa da Bíblia para o inglês moderno, feita por James Moffat, né? Em 1931, a Bíblia de Smith Goldsmith, né? Uma tradução da língua moderna do inglês, né? Que combina o Antigo Testamento, preparado sob a orientação de J.M. Pousley, né? Esse nome aqui, né? E o Novo Testamento, preparado por Edgar na Universidade de Chicago. Em 1941, a versão Confraternidade, a revisão do Novo Testamento, foi publicada sob o patrocínio da Confraria Episcopal da Doutrina Cristã. Em 44, a Bíblia Sagrada, a versão de Eloíno Madrepérola, né? A primeira tradução feita por tradutores católicos romanos, diretamente dos idiomas bíblicos originais. Deve ser essa aqui interessante, né? 1945 a 49, a versão Knox, uma tradução completa para o inglês feita por Monsenhor Ronald, né? Apoiado na Vulgata Latina, autorizada pela hierarquia católica da Inglaterra e dos países de Gales. Em 1952, a versão padrão revisada em inglês, publicada por um grupo de eruditas americanos patrocinados pelo Conselho Nacional das Igrejas de Cristo. Em 59, é publicado a Almeida Revista e Atualizada, que utilizou texto crítico em vez de textos receptos. Em 60, nova edição da versão Reina Valera, realizada pela Sociedade Bíblica. 61, a nova Bíblia de inglês, né, uma nova tradução, é feita por um grupo de eruditas ingleses, designado por um comitê que representa a Igreja Protestante da Grã-Bretanha e representa representantes da imprensa da Universidade de Oxford. Né? 66, a Boa Nova para o Homem Moderno, Novo Testamento versão popular pela Sociedade Bíblica Unida. 67, a Bíblia de Jerusalém, tradução direta dos idiomas originais, seguindo o modelo da versão francesa, francesca, da Espanha. 72, a Bíblia Latino-Americana, edição pastoral para a América Latina, traduzida por uma equipe dirigida pelo Monsenhor Ramon Ricardi, corrigida no ano de 2004, e a edição Formadores contém notas amplas. Nem eu estou conseguindo enxergar a letrinha aqui. Em 73 e 86, a Bíblia das Américas, Novo Testamento, né, escrita lá na Califórnia. 75, a nova Bíblia Espanhola, coordenada por Luiz Afonso e Juan Limati, né, tradução direta dos textos originais. 78 a 2008, a Bíblia Interconfessional, Novo Testamento, trabalho em conjunto feito pelas Sociedades Bíblicas Unidas e Biblioteca de Autores Cristãos e a Casa da Bíblia, revisão completa de toda a Bíblia feita em 2008 com o nome da Bíblia Tradução Interconfessional, sobre os auspícios da Biblioteca de Autores Cristãos, editorial Verbo Divino, Sociedade Bíblica da Espanha e as Sociedades Bíblicas Unidas. Levou cerca de 78 até 2008, dá o quê? 30 anos, mais ou menos? Né? 40 anos, mais ou menos? Isso. Caramba! Nós vamos ter em 1980, o Livro do Povo de Deus, publicado sob a coordenação de Armando, né? E Trusso. 83, Novo Testamento da Universidade de Navarra, texto bilíngue, latim e castelhano. 86, a Bíblia das Américas, publicada pela Fundação Lockman, e existe uma versão em espanhol latino-americano chamada Nova Bíblia dos Hispanos, publicada em 2005. Em 88, o ano que eu nasci, a Bíblia na linguagem de hoje, elaborada no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil, aqui que aparece, né, a partir dos originais. Essa linguagem de hoje, ela é boa para dar um entendimento legal, assim, bem bacana. Em 90,
é publicada a edição contemporânea da Bíblia Almeida. 92, a Bíblia Casa da Bíblia, revisão feita por uma equipe coordenadora por Santiago e Miguel Salvador. Há 2 edições, uma para a Espanha e outra para a América Latina. 93 é a segunda edição e a mais atual Almeida Revista e Atualizada, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. 2000, a publicação da nova tradução da linguagem de hoje, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. 2001, nova versão internacional, publicada pela editora Vida e Sociedade Bíblica Internacional. 2001, a Bíblia da América, adaptada por uma equipe de peregrinos mexicanos, colombianos e argentinos, coordenada por Santiago Garcia, por determinação da Casa da Bíblia, redigida nos moldes idiomáticos do espanhol, próprio da América Latina. 2003, a Bíblia tradução na linguagem atual, em espanhol, feita pelas Sociedades Bíblicas Unidas. 2004, a Bíblia Sagrada para a Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, Espanha. 2009, a 4ª edição e a mais atual da Almeida Revista e Corrigida, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E, por fim, a última, de 2007 a 2011, a Bíblia de Estudo do Expositor, essa que nós estamos lendo, versão textual expositora, promovida pelo missionário James Wosley, né? E reverendo Valério Martins, da Confraternidade de Evangelismo Mundial, e a versão em português da Bíblia de Estudo do Expositor, né? Reverendo Jim Swaggart. E a versão textual expositora. A palavra textual denota que ela transmite seu prestígio e a intenção de lucidez e força do texto original. E a palavra expositora denota que, pela sã exegese do mesmo texto, os comentários contêm conclusões que apontam para o significado apropriado das Escrituras. Deste modo, obtém-se um entendimento melhor do que o Espírito Santo diz na Bíblia e do que isto significa para a vida espiritual do leitor. Graças a Deus. Estão vivos aqui? Amém, estamos sim. Amém. Então vamos terminar. Falei quase todas as versões, né, que a gente conhece. Vai ser citada aqui as versões latinas, né? A antiga versão latina. Eu acho que nem carece mais ler, porque a gente leu tudinho ali, né? Vai ter a versão da Itália, a versão de Jerônimo, a Vulgata latina. Nós vamos ter outras versões orientais que são cópias, são as versões egípcias ou cópticas, né? Que vai estar abrangendo ali na versão oriental. Nós temos a etíope, né? A gótica, vamos ter a armênica, a georgina e a Eslováquia, né? No ano de 82 depois de Cristo. As versões europeias, né? Que nós falamos aqui em várias, as versões inglesa, né? A versão de John Wycliffe, né? Que citamos da agorinha, a versão alemã, que é de Martinho Lutero, traduziu a Bíblia para o alemão, que foi concluída em 1534, e essa tradução é considerada como sendo, em grande parte, responsável pela evolução moderna da língua alemã, né? Lutero começou em 1521 a traduzir o Novo Testamento para o alemão, a obra que ele terminaria em 2 anos, e depois levaria mais 10 anos para traduzir o Velho Testamento. A sua finalidade da sua obra era de tornar mais acessível a todas as pessoas o Sacro Império Romano Germânico. Ele usou a segunda edição de Erasmo de Roterdã, do Novo Testamento grego, né, para ajudá-lo na tradução, e Lutero fez incursões nas cidades próximas e nos mercados para ouvir as pessoas falando. E ele queria garantir que a sua tradução seria a mais próxima possível da linguagem contemporânea. Nós vamos ter a versão espanhola, né, Reina Valera, nós citamos aqui da agorinha, a Cipriano de Valera, né? Nós vamos ter as versões em português, né?
também citamos, né, Diniz, né, o rei de Portugal da época, Dom João, a versão de Almeida, que é conhecida por nós todos, né, 1628 a 1691, foi uma das importantes personalidades do protestantismo português, né? Aqui dá um breve relato da história dele, da vida dele, né? A versão de Figueiredo, ainda que na versão de João Almeida, né? Nós vamos ter as versões que é conhecida por nós todos, né? A edição revista e corrigida, a ARC, a edição revista e atualizada, que é a ARA, né? E eu tenho uma versão aqui, é uma Bíblia pequenininha, é a mais antiga que eu tenho. Ela ó, vocês conseguem ver daí? Ó, olha o tamanho dela. Ó, eu vou colocar a caneta do lado para vocês verem. Quando a gente tiver um encontro no dia, eu vou levá-la. Ela é bem pequenininha. Ela foi escrita, né, na sua impressão bíblica, foi em 1986. A minha mãe tinha uma outra Bíblia. Também era um pouquinho maior a versão dela. Eu vou ver se ela tem. A versão dela é bem antiga. Se eu não me engano, ela datava da década de 70. Pastor, Sim? aqui, ó, 3 traduções diferentes. Tá? Almeida, revista e corrigida. Uhum. Aí depois, Almeida, revista e atualizada. Nova tradução na linguagem de hoje. Por que isso tudo? O primeiro cara não traduziu direito, aí veio outro lá e corrigiu, aí vem outro agora e atualiza, aí outro vem e bota na linguagem de hoje. Por que isso? Não, para saber, porque a evolução da língua, né? Vai evoluindo o nosso idioma e precisa ser corrigido algumas falas, né? E aí, para até mesmo os jovens e conhecendo o costume bíblico, né? Então eles vão atualizando, tem as quedas de acentuação, que aí precisa ser atualizado. Isso não é um perigo, não, porque nós sabemos que constantemente eles estão falando em modificar a Bíblia, né? Tirar algumas coisas, modificar a Bíblia em si. Então o povo já está se acostumando nessas diferentes traduções, que uma hora vai vir uma coisa dessa aí já modificada e ele não vai nem dar por falta. Porque, não, é na linguagem de hoje, tá valendo. Entendeu? A linguagem de hoje é perigosa. A linguagem de hoje, ela muda alguns sentidos da palavra, né? Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei, foi a última que eu ganhei. Vocês estão vendo aí? É a Bíblia Batalha Espiritual, Vitória Financeira. Uhum. Texto, eu ganhei essa daqui. Mas é igual a nossa, pastor? O que muda? Ela muda, é uma Bíblia de estudo, e é daquela da editora lá do Silas Malafaia, né? O rapaz, se tu não quiser, eu vou dar para outra pessoa. Falando, me dê que eu fico como estudo, né, para mim, para também usar como, para mim comparar os textos bíblicos, né? Ó, ela isso, ela é a primeira edição de 2020. Aí ela vai usar quase todos os textos como uma vitória financeira e batalha espiritual, né? Aí o que o senhor vai pegar aí? O senhor vai pegar aquilo que realmente de Deus e que não tem outra. Isso, a essência do texto, né? A essência do texto. Posso usar algumas características, né? Aqui, a prosperidade do povo de Deus, que ela vai citar, ó. Se vocês conseguirem ver, ó, como ela é. Vocês estão vendo aí? Eu não consigo, mas é boa. Tô vendo. Tá vendo? Ela é bem diferente daquela que é das comuns, né? É uma Bíblia de estudo mesmo. O rapaz ia jogar assim, dá para outro, né? Tem uma Bíblia, tu consegue, daí onde tu tá, Guto, colocar aqui na live? Ou mostrar? Ou tu tá no celular? Liga o microfone, tá desligado.
Vai estar abaixo do microfone. Só se for Ah, aí, que eu não consigo não, aqui no trabalho. Ah, porque tem uma outra Bíblia, eu recomendo para vocês. Ela é uma Bíblia de estudo, para quem gosta mesmo assim, queira saber do texto mesmo. Ela seria assim, ó, essa Bíblia aqui, ela está completa, que é o Novo e o Antigo Testamento. Porque a Bíblia que eu vou falar para vocês, o Antigo Testamento é desse jeito e o Novo Testamento é outra Bíblia. Ela fica bem grossa, assim, unida as duas. Só que ela se aproxima ao texto original. É a Bíblia Alfa e Ômega. Eu vou ver aqui. No Mercado Livre, hoje. Mercado Livre, vou botar aqui. eu já ouvi falar nessa. Ela é muito boa, ela é muito boa. Só que assim, vai dar uma gastada, né? Um dinheirinho, pelo menos é um dinheirinho bom, né? Eu ouvi falar em torno de R$ 1.200. Aí aqui, ó. Não, desculpa, é a Bíblia Revelada. É o Novo Testamento explicado e o Antigo Testamento explicado. Ela mesma vai se explicando para ti. E ela só o Novo Testamento, agora, hoje, no Mercado Livre, custa 400 pontos. Só o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que ela é bem difícil, né, de se achar, ela custa um pouquinho mais. O Antigo Testamento. Vai ficar em torno de R$ 1.200. Nessa faixa aí mesmo. Só que é um investimento bom. Só que tem um texto bíblico original na tua mão, com uma Bíblia que ela vai te dando conhecimento. Porque assim, pastor, como nós estamos na versão bíblica, e essa minha pergunta das traduções é justamente por o perigo da interpretações, né? Sim. Você tem uma interpretação na Bíblia que fala, eu comentei na aula passada, na aula retrasada, vou comentar agora de novo, a respeito da passagem de Jesus quando ele está na cruz e tem aquele rapaz que está do lado dele. Rapaz não, ladrão, né? O pessoal vão chamar de bom ladrão, mas não tem bom ladrão, né? Do bandido que está ali com ele. Aí o que acontece? Esse rapaz, ele se reconcilia com Jesus naquele momento e Jesus fala uma palavra para ele ali. Quem entende vai entender que automaticamente, naquele mesmo dia, esse rapaz estaria no céu com Jesus, né? E se você for ler a Bíblia, em tudo que a Bíblia está dizendo, né? O que Deus fala sobre ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo, né? Você vai ver que no grego não tinha vírgula, então no nosso português tem que ter uma vírgula, porque se aquele homem tivesse naquele mesmo dia no céu, Jesus estaria sendo mentiroso, né? Porque ao terceiro dia, Maria Madalena chega até Jesus e Jesus diz: não me toque, pois eu não subi a meu pai ainda. Isso. Então isso aí tudinho vai indicar que aquele rapaz não foi naquele dia. E por causa da vírgula ficou Jesus, sim, falou para ele que ele estaria no céu, né? E Jesus garantiu que ele estaria, mas não naquele dia. No dia que todos fossem subir. Mas como Jesus deu uma garantia que ele estaria salvo, mas não subiria naquele dia, e sim junto com os outros. Então, a interpretação da Bíblia é muito importante por causa disso. Sim. Porque se você interpreta essa passagem aí, que eu já vi pregadores subir em cima do púlpito, pregar porque você morreu, já está salvo. É uma heresia, entendeu? Você está induzindo o povo ao pecado. Porque aquilo que o cara fala, uma heresia, ele está pecando. E se eu acredito na heresia dele, eu vou estar pecando. O pessoal vai dizer, não vou. Mas a palavra de Deus vai dizer, muitos se perderam por causa dele. Entendeu? Então, eis a questão da tradução. No meu ponto de vista, pastor. Sim, eu tô lhe entendendo. Porque Jesus diz, hoje, né, estarás comigo no paraíso, né? O tempo de Cristo ali está dizendo para hoje, para agora, no momento, né? Apesar de que quem ele mesmo diz em outros momentos, né, só dorme, né? Quando diz para
para a filha de Jairo, ela só dorme, eu vou trazê-la daquele sono, né? do estado de morta, né? E ele traz. Tudo bem, eu entendo isso aí. Tem uma explicação dos adventistas, né? Que o camarada dá essa aí, e que dá aí sim, quando a gente lê a tradução adventista, é horrível, porque fica mais tendenciando mesmo para a heresia, né? E se torna perigoso. Por isso que é bom ter o texto original em mãos, porque vai que Jesus só estava dizendo para dar uma esperança para ele, uma expectativa, né? Porque aquele rapaz reconhece, né? Reconhece quem é de fato o Filho de Deus, e isso aqui é maravilhoso, né? E aquele rapaz foi salvo, né? Pela infinita misericórdia de Deus. Vamos lá, vamos terminar aqui. Nós vamos ter a versão de Figueiredo, né? A tradução brasileira, né? Versão conhecida como versão brasileira ou edição brasileiras, né? Várias que nós temos, Sociedade Bíblica Britânica, que fez também, né? Participou. E, por fim, vai ter a versão de Rodden, né? Não sei se é o correto eu dizer isso, é a versão de Mato Soares, que é um padre brasileiro, e ele coube realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos na atualidade, a tradução baseada como na Vulgata, e elaborada em Portugal, e concluiu a tradução em 1932, mas só em 46 foi publicada. Nós vamos ter aqui um quadro, né, que vai mostrar, confira a seguir alguns versículos da Bíblia em 3 traduções diferentes, todas na Almeida, né, tirando a nova tradução da linguagem de hoje. A Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, e a nova, a NTLH, uma nova tradução na linguagem de hoje. Nós vamos ter aqui as versões do texto, né? Só vai ficar um pouco, vai ter divergência só na NTLH, né? Olha só, no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Nas outras aqui, de Almeida, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava vazia, sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veja que muda, né? Parece que agregou alguma mais, né? Algumas palavras, né? São textos assim que só para a gente comparar. Por isso que é bom nós termos várias versões bíblicas, né? Não vou ler todas aqui, porque senão a gente vai ficar aqui mais 10, 15 minutos lendo todos os textos. Mas eu aconselho vocês terem essa Bíblia que eu vos li disse, a Bíblia revelada, tem o do Novo e do Antigo Testamento, é muito boa. Pena que é um precinho salgado, né? Mas vale a pena ter em mãos, né? Para estudo. É uma Bíblia para não levar para a igreja, né? É uma Bíblia para ficar na sua biblioteca em casa, para você ter ali como tirar dúvidas, né? O pregador lá, um ensino, um pastor traz uma mensagem, aí vocês marca lá no texto na sua Bíblia, chega em casa, dá uma lida, aí você vai comparar. Por isso que é bom ter várias e várias versões bíblicas e um bom dicionário bíblico e um comentário bíblico para fazer essa exegese do texto, para você compreender legal o texto que está sendo pregado e ensinado, para não gerar dúvidas, né? Pastor, o senhor que é pastor, então eu posso perguntar isso para o senhor. Meu Deus. Não seria interessante cada igreja se reunir com os irmãos, assim como se reúne para comprar uma cerâmica, qualquer coisa dentro da igreja, quando se reúne, Deus abençoe e logo, logo os irmãos compram. Não seria interessante se reunir com os irmãos e a igreja comprar uma Bíblia dessa
e deixar na sua biblioteca? Seria bom, né? Seria bom. Tem igrejas que aderem da seguinte forma: ela adere uma versão bíblica para todos comprarem. Uma versão tipo revista e atualizada do Almeida. Aí todos compram para ficar na mesma linguagem dentro da igreja, né? Se eu não me engano, tinha um pastor batista, ele dirige uma igreja aí pelo Brasil, e ele disse numa live que foi perguntada assim, uma pergunta assim como a sua, e aí ele disse: não, nós reunimos os irmãos e compramos direto da editora uma versão bíblica para todos os crentes, para não ter essa disparidade de dificuldade de compreensão do texto, né? Todos compreendem aquilo que é falado lá no púlpito, né? No altar da igreja, para que todos saibam e conheçam, né? Tenham um bom entendimento e que fique claro para todos. Eu tenho um irmão que ele é da Igreja da Missão, é o irmão Mário. Ele ele aceitou Jesus lá no tempo quando eu aceitei, há 24 anos atrás, mas eu tive muitas entradas e saídas da igreja, e ele não, ele desde o tempo que nós aceitamos, ele continuou e ele pegou o lado de aprender, né? E eu me lembro que uns tempos atrás, quando eu ainda estava na missão, ele se tornou um cara muito chato. Não era porque ele era chato por ser chato, mas é assim, tudo que você ia falar da Bíblia para ele, ele dizia assim, nem sempre isso aí vai ser verdade. Ou, não é por aí, entendeu? Aí ele sempre tirava, dizia que a gente estava falando o texto errado, estava interpretando errado, entendeu? Mas aí hoje, a gente estudando a Bíblia, fazendo esse estudo que a gente está fazendo, aí eu vim entender por que ele era chato. Porque queira que nem queira, a gente se torna chato. Sim. Vamos passar. Quando você tem uma capacidade de ficar ali só você e não falar, né, com a pessoa diretamente, beleza. Agora, quando é um cara chato que nem eu, e se a pessoa vir falar uma coisa dessa, eu automaticamente vou chamar ele num cantinho e vou... Tá certo isso aí que tu tá fazendo? Entendeu? Se quiser encrespar, a gente já dá logo uma rasteira. Perdão. Não. A gente se torna chato, porque a gente acaba entendendo o contexto e o texto e o contexto. Sim, com certeza. Tem que falar tudo isso aí para o povo estar ciente, né? É que nem o irmão da igreja mesmo falou esses dias, irmão, nem todo mundo está adepto a ouvir, né? A pessoa já está tão presa naquele mundo ali, daquela coisa que eles aprenderam, que é aquilo dali, entendeu? Eu acredito nisso, é isso aqui que vai me levar. Sim, sim. Entendeu? Entendi. E aí? Terminamos o livro. Amém. Eu estava olhando, não sei se procede, se é oficial ou não. Mas tem um site que afirma que tem um projeto que até 2033, porque há muitos países em que a Bíblia está traduzida pela metade, né, ainda não está completa, né, metade não está completa, e outros que ainda não têm a tradução. Mas tem esse projeto que até 2033 eles querem colocar ela traduzida em todos os idiomas. Vai ser maravilhoso, né? Com certeza. Toda a população vai ter acesso do mundo. Maravilhoso. Uma campanha que eles vão fazer. E tem também, gente, na internet que eu descobri Bíblia Interline. Interlinear, desculpa. Interlinear. Você coloca o livro que você quer, o capítulo e o versículo, aí ele vai lá e te dá traduzido, por exemplo, está em grego, né? Aqui o texto em grego, a Bíblia grega, bereana,
Aí ele começa, No chão. como se diz, em inglês, traduzida na Almeida Revista e atualizada. Vai falando várias versões, entendeu? O mesmo versículo, dá para fazer uma comparação. É bacana. Assim. Aí dá para a gente ter uma ideia do que está dentro do contexto. Aham. Sim, com certeza. A gente consegue comparar versículo por versículo É. e textos diferentes. Né? Tem um aplicativo, é Bíblia. Rapaz, Bible Road, uma coisa assim. O meu inglês aqui é perfeito. E aí lá você tem a possibilidade de ter várias versões bíblicas da história do mundo. Versões do passado, versões da atualidade. Chega assim a ter mais de 75 versões bíblicas. Se souber ainda ler inglês, espanhol, italiano, lá tem versões bíblicas. É um aplicativo. Você paga não é uma mensalidade, você paga uma taxa única, aí você ganha o aplicativo, você abaixa no celular ou computador. E lá também tem comentários bíblicos e tem como agregar mais comentários bíblicos, né? Que é na hora que você fizer um estudo, você digita na versão bíblica, a versão bíblica aparece e outras versões aparecem embaixo, comparando o texto e o comentário bíblico, né? E aí você faz em cima dessas versões, um estudo, palavra por palavra, aplicando, né? E sabendo a real do texto. Beleza? Porque você tem uma tradução também que eu quero muito ver. Essa do rapaz do lado da cruz, eu tenho certeza que é desse jeito que eu vejo, até porque a Bíblia vai ensinar que é assim, né? Mas aí tem uma passagem de Josué, que Josué está em batalha, que ele olha para cima e manda o sol parar. Lembra? Mas aí você, quando olha assim, que vai para o lado, eu vou botar o lado científico, né? Eu acredito que o nome seja esse. Se não for, a irmã Valéria, o senhor vai me ajudar aí. E os irmãos que estão aqui também. Quando ele diz para o sol parar, fica uma coisa fora do contexto, porque o sol não para, né? O que vai parar é a Terra, porque é a Terra que gira ao redor do sol, né? Sim, sim. Então, se a Terra para naquele momento ali, tudo viraria um caos. Agora é o contexto, o que é que ele realmente falou ali. Você tá entendendo? Tô entendendo. Aí eu quero ver se eu consigo achar a tradução para ver o que é que ele falou ali, verdadeiramente. Sim, sim. A NASA, ela fez um estudo, diz que está faltando algumas horas em determinado tempo na história. E eles calcularam que é nesse momento aí, de Josué. Alguns eruditas dizem que, de fato, naquele local parou a Terra, o Sol. Aí eu não sei, Sol é mistério de Deus, né? E que ficou lá. Tipo assim, não tem ali em algum lugar do Ártico que o Sol não bate, né? O Sol não bate, não. Nunca chega à noite, né? Fica sol 24 horas do dia ali, né? Em alguma parte do Ártico ali. A noite nunca chega, diz que tem um sol da meia-noite, né? Meia-noite está tendo sol naquela época, né? Supostamente deste modo aconteceu na batalha lá com Josué, né? Eles precisavam de tempo para batalhar. E aí a oração de Josué foi essa, né? De paralisar o sol. A gente sabe disso porque agora a gente tem, né? A aparelhagem, equipamentos, né, científicos que provam que quem parou foi foi a Terra, né? Ele parou e o sol continuou lá brilhando, né?
É porque quem gira na verdade é a Terra, né? Que é, se eu não me engano, é o movimento de translação. Uhum. Então, quando ele diz para-sol, realmente quem para é a Terra, né? Isso. O Sol tem um caminho que faz, né? Mas a Terra faz dois movimentos, né? Rotação e translação, né? Rapaz, teologia é tudo isso, né? E aí, Mas é assim, eu ouvi um pastor um dia desse falando, os irmãos vão até lembrar, né, numa aula que nós ouvimos, o pastor falou que não, que é o Sol que gira ao redor da Terra. Eu fiquei meio assim, né? Mas quem sou eu para discutir com o pastor? aí é a linha de conspiração, né? Conspiratória aí, né? Aí a Terra deveria estar estacionária, né? Aí leva para aquele lado que a Terra é plana, né? Rapaz, me deu um golinho desse café aí. E tá gostoso, viu que eu fiz agora, hein, pastor? E tem Olha a aí. coisa, você acredita que até hoje tem pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana? Sim, E não sim. são poucas. Não são poucas. São muitas pessoas. Entendeu? Com certeza, com certeza. Tá E bem difundida, né, agora, essas linhas conspiratórias. E mais? só a irmã Valéria que queria fazer uma pergunta aí. Não, enquanto vocês estavam falando, eu fui buscar a sua dúvida naquela tradução e todos os versículos, o capítulo 23 de Lucas, versículo 43, ele está falando, eu vou te encaminhar para você ver que alguns, é a mesma versão, é o mesmo versículo em várias versões. Eles falam praticamente a mesma coisa, entendeu? Exatamente como está na nossa Bíblia, porém alguns relatam coisas, uns falam que tem alguns comentários, né? Comentário de fulano de tal, aí coloca assim, isso é um tipo de heresia, porque isso é questão da alma. Eu vou te encaminhar, porque é bem extenso, aí você vai ver. Ok. Cadê o Guto? O Guto Vai ser eu, pastor, que eu tô aqui enrolado aqui, mas pode orar aí, finalizando aí, tá? Tá. A nossa próxima aula vai ser na igreja mesmo? o Guto vai Então a gente tava pensando em fazer aí na sua igreja aí. Tô precisando de homens fortes aqui para quebrar o piso. Não é? Era só uma aula só. Não, pode ser. Eu vou ver aqui direitinho, mas é presencial de qualquer forma, ou lá na igreja, ou na sua, a gente vê direitinho aqui ainda. Mas essa semana ainda dou a resposta no grupo. Tá ok. Nós temos. Pode finalizar aí orando aí. Vou até convidar vocês aqui para que hoje nosso primeiro culto para crianças, né? Vai ter cachorro quente, saca? Vai ser bom demais. Aí tem uma pregadora que ela vem com uns bichinhos, aí vai ser melhor. Acho que é tia. Eu nem sei, esqueci o nome dela. É tia alguma coisa. Eu acho que é a que pregou lá na igreja, lá no Dia das Crianças. Isso, pode ser mesmo. É uma loura? É. Então é essa mesmo. Eu esqueci o nome dela. Ela pregou lá, ela vai com roupas. É culto para criança mesmo, né? É ótimo. E o ensinamento dela é maravilhoso. Ó. Nossa, então, teve um culto das crianças. Desculpa, perdão. Lembra, irmã Vanilda? Eu não lembro qual foi, não sei se foi o último. Eu sei que teve um culto de crianças que a pregadora, aquela que falava do céu, lembra? Meu Deus do céu, falou profundamente com a minha alma, assim, era para criança, mas foi extremamente edificante. Eu fiquei encantada. Agora eu não lembro quem era a pregadora. O Guto botou aqui que é a tia Tati. Ai, gente, foi maravilhoso. Eu não lembro, mas foi. Nossa, maravilhoso. Ela prega tanto para criança como para adulto. É uma maravilha.
Muito bom, muito bom. Aqui, deixa eu ver aqui. Valéria, Oi. ora, amiga, pra gente encerrar. Aí Oi. depois eu paro de gravar e a gente fica conversando aleatório. Pode ser? Amém. Pode, Amém. pode sim. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta tarde que passamos ouvindo da tua palavra e aprendendo de ti. Senhor, abençoe todos os teus filhos, Pai, que participaram e os que não puderam estar conosco. Senhor, continua conosco em tudo, recompensa, Senhor, o pastor Robson por tudo que ele tem feito e nos ajudado, Pai, em sua presença. Abençoa, Senhor Jesus, cada um de nós. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.